Nova Trento News. A sua TV na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juliano Mazzola e este é o programa Resgate ao Ferro. Pois bem, nós estamos então percorrendo os caminhos da história da nossa antiga colônia Itajaí, Brusque, Príncipe Dom Pedro e também da vila de Nova Trento, do município de Nova Trento e de toda a região. Nós temos que lembrar também que além dos tiroleses, vênetos, lombardos, que chegaram aqui no ano de 1875, um pouco antes, chegaram no território da antiga colônia Príncipe Dom Pedro, na sede Brusque, os poloneses. Quem eram estes que chegaram no ano de 1869? Portanto, estamos completando neste ano 150 anos da imigração polonesa no Brasil. Por quê? Porque eles partiram da Polônia numa época muito difícil, ainda no século passado. A Polônia dividida entre a Rússia, entre a Alemanha, entre a Áustria, e essa população de poloneses sempre sofrendo. Então eles resolveram emigrar. Emigraram naquele ano de 1869, portanto um pouco antes da chegada dos nossos italianos, para a colônia Brusque, que chamava-se na época Colônia Príncipe Dom Pedro. Bem, foram os primeiros poloneses que chegaram no Brasil no ano de 1869. E foi aqui do nosso ladinho, na colônia Brusque. Evidentemente que eles depois se espalharam. Acontece o seguinte: os poloneses, ao chegarem na colônia Brusque, no seio da colônia Brusque, no meio da mata, naquela época, aqui já encontraram os alemães, que haviam se estabelecido com o barão von Schneeburg em Brusque no ano de 1860. Portanto, 9 anos depois, chegam estas levas de poloneses e eles aqui se estabeleceram. Por motivos vários, dificuldades, inclusive dificuldades de relacionamento entre a etnia polonesa e a etnia alemã na época, fizeram com que esses poloneses reimigrassem em massa para o estado do Paraná. Mas muitos deles aqui permaneceram e se estabeleceram nos arredores da colônia e também no interior do município de Nova Trento. Conhecemos a localidade de Galícia, Pinheiral, e desta localidade então desceram, emigraram e reemigraram também para a Val Sugana, aqui no centro da colônia Nova Trento na época, e aí se encontra grande parte da etnia polonesa que também faz parte da história de Nova Trento, assim como a etnia alemã. Mas hoje, rememorando então os 150 anos da chegada dos poloneses ao Brasil, nós falamos um pouco desta etnia importantíssima que nos trouxe também a sua cultura, nos trouxe também a sua experiência religiosa, pois eram muito religiosos os poloneses, e dentro do contexto da experiência religiosa, por exemplo, na época que estamos agora da Páscoa, a tradição da pintura das casquinhas dos ovos de Páscoa, que eram feitos pelos poloneses de maneira magistral, apenas colorindo as casquinhas de ovos com uma cebolinha que nós tínhamos aqui na nossa região, ainda existe, que pintava as casquinhas todas de vermelho. Então esses poloneses, de maneira muito rudimentar, enfeitavam já as casquinhas antigamente, dessa maneira, coloriam os ovos e passavam cera nos detalhes onde eles queriam fazer algum desenho, e depois, mergulhando essa casquinha de ovo na água colorida com esta cebolinha vermelha, ela ficava totalmente pintada e com os desenhos na parte de cera onde a tinta não conseguia penetrar. Então é importante nós lembrarmos dessa etnia. Temos vários sobrenomes em Nova Trento: Rubleski, Maleski, Krishinski, que me lembro agora de cabeça, mas muitos outros que são pessoas descendentes desses bravos poloneses que aqui chegaram, que aqui se encontram, que fazem a grandeza cultural do município de Nova Trento, que não é somente de etnia
tirolesa, lombarda e vêneta italiana, de modo geral, mas é também um município de cultura polonesa forte, de cultura alemã em certa medida, hoje já, nos tempos atuais, da cultura açoriana, que de certa forma emigrou para cá, e de todas as demais culturas que aqui podem se encontrar e devem se encontrar nesse congraçamento de raças espetacular que é o estado de Santa Catarina, que é uma colcha de retalhos, um grande congraçamento de etnias europeias que fez, por sinal desse estado, um estado grande que ele é. Então queremos celebrar aqui, nesta ocasião, os 150 anos, já que estamos na época de Páscoa, da imigração polonesa em direção ao Brasil. Celebrar a etnia polonesa, que sintam-se todos os poloneses habitantes do nosso município e de toda a região, festejados e acolhidos também pelo programa Resgate Alfero, que nesse momento está feliz de poder também incluir esta etnia no rol da história do nosso município. Muito obrigado.